Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje, conforme programado, nós vamos ter a nossa aula mensal, o nosso papo mensal sobre exercício físico e sobre emagrecimento. Tá? Eu estou aqui trabalhando aqui nos bastidores, né? Então, para a gente começar a fazer essa aula aí para você, certinho? Então, tudo certo, fazer os últimos detalhes, né? Bom, então, hoje falando, opa, pequeno erro aqui, pronto. Hoje falando então sobre a questão de prescrição de exercício utilizando o FatMax, né? Você já pensou em realizar a prescrição de exercício para o seu aluno utilizando uma intensidade na qual ele vai ter maior oxidação de gorduras? Isso não parece interessante para você? Em que naquele momento ele tem maior utilização de gorduras, maior oxidação de gorduras e, consequentemente, então, o emagrecimento do seu aluno será muito mais eficiente. Então, eu acho isso extremamente viável. Uma forma em que você pode utilizar, por exemplo, frequência cardíaca máxima, VO2, testes de potência, para você prescrever adequadamente o exercício para o seu aluno, buscando o máximo de oxidação de gorduras para ele naquele momento do exercício. Isso não é fantástico? Para mim é extremamente importante que eu tenha essa ferramenta, né? Então, o FatMax é um teste que a gente faz para descobrir o momento em que o aluno tem o maior pico de utilização, de oxidação de gorduras durante o exercício físico. E isso, obviamente, vai impactar no emagrecimento dele, né? Então, é uma ferramenta que nós podemos utilizar para maximizar o emagrecimento do meu aluno. Bom, eu vou pedir uma troca aqui para você, tá? Vamos fazer uma troca. Eu vou dar para você o conteúdo referente à determinação da FatMax, se eu consigo determinar isso para o meu aluno, e em troca você vai curtir esse vídeo. Aqui no Instagram nós estamos ao vivo, no YouTube ao vivo, então uma troca. Eu te passo esse material e você, ao contrário, vai curtir esse vídeo ou vai compartilhar esse vídeo para outros colegas que precisam saber dessa informação. Tá? Essa é uma live que eu faço mensalmente, toda primeira sexta do mês. Eu faço uma live falando alguma coisa, mostrando alguma coisa referente ao emagrecimento e exercício físico, certo? Muito bem, mas quem sou eu? Meu nome é Cynthia Scheller, eu sou professora, eu sou mestre, eu sou doutora em Ciências do Movimento Humano. Eu trabalho há muitos anos como personal trainer também e trabalho utilizando o emagrecimento para auxiliar as pessoas, então, a redução de peso, né? Então, trabalho com pessoas tanto que tenham comorbidades como pessoas que não tenham comorbidades para atingir os seus objetivos. Muito bem. E para isso, então, eu peço que você me siga nas redes sociais, no meu Instagram, @profa.cynthiascheller, que é o meu Instagram, ou o meu canal no YouTube também, @profa.cynthiascheller. Então, por esses dois canais você consegue assistir aos meus conteúdos. Além disso, essas aulas, tanto no Instagram como no YouTube, elas ficam gravadas, então você pode assistir depois com mais calma. E mesmo gravado, como eu te disse, eu peço, curte aí para que esse vídeo alcance outras pessoas e que a gente auxilie outras pessoas aí nesses assuntos sobre emagrecimento e exercício físico. Muito bem, então como eu disse para vocês, você já pensou em fazer um exercício ou determinar uma intensidade de exercício na qual você vai ter uma maior oxidação de gorduras? Isso é fantástico, né? Então eu consegui determinar, utilizar uma faixa de exercício em que o aluno vai conseguir queimar, vai conseguir oxidar uma maior quantidade de gorduras. Muito bem, é o que promete a FatMax, né? Ela é um teste que nós realizamos em que se detecta a intensidade na qual o indivíduo ele oxida a maior quantidade de gordura durante o exercício, certo?
Bom, existe uma informação que é muito clara na literatura, que existem variáveis que vão otimizar a utilização de gorduras durante o exercício. Variáveis que a gente consegue mudar e outras variáveis que a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, indivíduos que são treinados, eles conseguem oxidar uma maior quantidade de gordura durante o exercício físico. Mas não é aquele indivíduo que está treinando há 2, 3 meses. É um indivíduo que está engajado no exercício físico e que está, então, treinando há mais tempo. Então, a pessoa que é treinada durante o exercício físico, ela consegue oxidar, ou seja, utilizar uma maior quantidade de gorduras como fonte energética. Em relação ao sexo, homens conseguem oxidar uma maior quantidade de gorduras em relação às mulheres. Porém, a explicação que a gente dá em relação a isso é que os homens, eles têm uma massa muscular maior. No momento em que as mulheres, uma estrutura maior. Então, no momento em que eles têm uma massa muscular maior, obviamente, eles têm maior número de mitocôndrias que, consequentemente, irão utilizar mais gorduras como fonte energética. Então, inicialmente, sim, homens, eles oxidam uma maior quantidade de gorduras. Porém, quando a gente pega esse dado de oxidação de gorduras e equaliza pela quantidade de massa muscular magra, as mulheres apresentam uma maior oxidação de gorduras, levemente maior que os homens. Então, homens apresentam uma maior oxidação de gorduras, porém, quando mulheres são equalizadas aos homens em termos de massa muscular magra, ou seja, eu faço a oxidação de gorduras por quilo de massa magra, as mulheres apresentam uma leve oxidação maior que os homens. A dieta, o tipo de dieta também vai interferir nisso. Indivíduos que fazem dietas com baixa quantidade de carboidratos ou uma maior quantidade de proteínas, durante o exercício eles parecem apresentar uma maior oxidação de gorduras durante a prática do exercício físico. Porém, está bem esclarecido na literatura que dietas que têm baixo conteúdo de carboidrato, ou alto conteúdo de gordura, ou alto conteúdo de proteína, são dietas que diminuem o reservatório de glicogênio, diminuem no sentido de que não são tão eficientes para manter esse glicogênio muscular, para ter uma boa quantidade de glicogênio muscular. E a gente sabe que a performance do exercício está relacionada com a quantidade de glicogênio estocado no indivíduo. Então, no momento que eu tenho glicogênio reduzido, consequentemente, eu vou ter uma diminuição no desempenho do meu exercício físico. Então, isso acaba impactando durante o exercício físico, certo? A dieta anterior, no dia anterior também, isso também acaba, então, influenciando o desempenho do indivíduo no exercício. Muito bem. Mas, então, continuando. Eu ter uma intensidade de exercício que me facilita, me promove uma maior oxidação de gorduras, parece interessante para que meu aluno, então, aumente a oxidação de gorduras do exercício. Então, para isso que nós temos o Fat Max. O Fat Max é um teste utilizado para, então, aumentar ou determinar a intensidade do exercício no qual o indivíduo vai ter uma maior oxidação, uma maior utilização de gorduras. Então, isso é extremamente interessante, é extremamente importante e valioso para que meu aluno atinja o emagrecimento, consiga reduzir os níveis de gordura durante esse processo de acompanhamento do exercício físico. Bom, eu já falei para vocês na aula anterior, na nossa primeira live sobre isso, que existem diferentes intensidades de exercício, uma intensidade mais leve até uma intensidade mais elevada, E como os componentes, lipídios e carboidratos, se comportam nessas diferentes intensidades de exercício físico. Então, nós temos inicialmente intensidades mais leves, uma maior utilização de lipídios em relação a carboidratos,
E conforme a intensidade do exercício vai aumentando, eu vou ter uma redução dos lipídios e um aumento no uso de carboidratos. Muito bem, então existe um ponto em que eu tenho cruzamento desses dois componentes, desses dois substratos. Então, 50% de contribuição de cada um para utilização como fonte energética, para gerar energia. Então, dessa forma, eu preciso determinar um ponto em que eu tenho, dentro dessas intensidades, a maior intensidade, ou melhor dizendo, determinar a intensidade na qual eu tenho uma maior oxidação de gorduras. Muito bem, então como eu disse, esse teste é o teste Fat Max, em que eu consigo determinar isso, então a intensidade desse exercício. Muito bem, mas esse teste, ele é fácil de fazer? Eu consigo fazer no meu dia a dia? Não, infelizmente não. Porque ele é um teste de laboratório. Então você já deve ter visto nas aulas de fisiologia do exercício, os indivíduos fazendo exercício, seja em esteira, seja em bicicleta, com uma máscara de coleta de dióxido de carbono e de oxigênio. E a partir do ar inspirado, né, a composição do ar inspirado e a composição do ar expirado, eu consigo determinar, fazendo correlações entre a intensidade do exercício e o momento em que eu tenho uma maior oxidação de gordura. Então, eu preciso de uma equipe muito treinada, né, nesse tipo de avaliação, e um equipamento que está calibrado para isso. Então, não adianta eu querer fazer, por exemplo, na minha academia, que eu não vou conseguir. Eu preciso dessa coleta de gases, né, para determinar este momento de maior oxidação de gorduras. Muito bem, na literatura, o que a gente enxerga? Né? Eu já vi até no Instagram, no YouTube, né, as pessoas que estão palestrando, ministrando aula, falando que em torno de 65% da frequência cardíaca máxima eu tenho a Fat Max. Só que isso é um erro. Eu não consigo determinar, ou melhor, eu não consigo dizer, não é uma receita de bolo, dizendo que em 65% da frequência cardíaca máxima o meu aluno vai ter a maior oxidação de gorduras. Não tem como eu afirmar isso. Tanto que, nas pesquisas, existem algumas que mostram que indivíduos atingiram esse momento de máxima oxidação de gorduras em 50% da frequência cardíaca máxima, outros em 80%. Então, eu não consigo dizer isso. Nós temos, como eu mostrei anteriormente, diversas variáveis que vão influenciar a oxidação de gorduras do meu aluno. É o sexo, é o nível de treinamento, é a composição corporal desse indivíduo. Obesos oxidam menos gorduras que indivíduos considerados magros. Além disso, nós temos a individualidade biológica. Nós não somos iguais, nós temos composições diferentes, nós temos genes diferentes. Então, o que determina que eu serei igual a você e seremos iguais a toda a população mundial, com diferentes raças, sexo, composição corporal, estado de treinamento? Eu não tenho como afirmar isso. Eu não posso afirmar isso para você prescrever nessa intensidade de exercício e dizer que ali vai estar maior oxidação de gorduras. É impossível fazer isso. Além disso, eu gosto de usar, para quem está me seguindo no YouTube, eu consigo projetar aqui uma imagem, né, que é do GeoKendra, que é um site que existe, ele é um pesquisador, é o My Sport Science, que ele fala sobre várias informações sobre emagrecimento, sobre suplementos, né? Então ele é um professor GeoKendra, é um professor que pesquisa bastante a respeito. E conforme vocês podem ver, nós temos então diferentes intensidades de exercício contribuindo para a oxidação de gordura. Então tem umas aqui que estão próximos dos 65% da frequência cardíaca máxima, mas outras estão mais em intensidades consideradas mais leves, outras em intensidades consideradas mais elevadas, mais intensas. Então eu não tenho como determinar isso. Eu não tenho como dizer que o indivíduo, ele em 65% da frequência cardíaca máxima, estará utilizando mais gorduras, oxidando mais gorduras como fonte energética. O que nós temos que ter em mente? Que o indivíduo, quando eu utilizo aquelas faixas de intensidade de exercício buscando uma maior oxidação de gorduras, é a ferramenta que eu tenho, né? Eu não tenho como avaliar meu aluno num laboratório, então eu vou utilizar
aquelas faixas de intensidade que é a média da população. Mas eu tenho que ter ciência que muitas vezes, talvez eu não consiga estar oxidando uma maior quantidade de gorduras. Então vale a pena, muitas vezes, promover testes em várias intensidades de exercício, uma intensidade mais leve, uma intensidade mais moderada, uma intensidade mais elevada, para observar como o meu aluno ele responde a isso. Então eu vou testando. Eu sempre digo aos alunos, se viesse na testa escrito, faça isso, isso e isso para mim emagrecer, seria muito fácil, mas não. Nós temos então uma variedade de indivíduos numa população com diferentes características, então eu não tenho como afirmar isso. Então é importante que durante uma prescrição, planejamento ao longo de um tempo, eu utilize diversas intensidades de exercício, diversos métodos para promover as adaptações nesse meu indivíduo e dessa forma então eu atingir o emagrecimento dele. Você tem que fazer uma prescrição inteligente, não adianta você ir chutando tudo que é intensidade, todo tipo de método que você tem para emagrecer. Você tem que promover as melhores adaptações em nível mitocondrial para esse indivíduo então oxidar maior gordura, e eu tenho que fazer isso acompanhando um planejamento ao longo do tempo, junto com uma avaliação física, uma avaliação da composição corporal, para observar o momento em que ele tem maior oxidação de gorduras, ou seja, o momento do meu planejamento que ele responde da melhor forma para na redução de gordura durante esse processo. Então, a gente tem que lembrar que existem esses testes e que esses testes eles vêm muitas vezes sendo feitos para atletas. E esse é o objetivo inicial, por exemplo, do FatMax. Ele foi feito inicialmente para atletas, em termos de economia de substrato energético para atletas que fazem, por exemplo, maratona, Ironman e esse tipo de coisa. Então, é nisso que você tem que ter a ciência. A gente utiliza esses testes quando a gente consegue fazer ele, passar ele para a nossa realidade, mas mesmo assim são às vezes testes que são realizados em atletas, são testes realizados de forma indireta, então sempre a gente não pode afirmar com toda certeza que naquele momento eu vou utilizar uma maior quantidade de gordura. A gente busca porque parece ser mais efetivo. Mas, assim como tem indivíduos que respondem muito bem a uma determinada frequência cardíaca, uma determinada intensidade de exercício, tem outros que não vão responder tão bem assim. Então, para isso que nós temos que ter um planejamento concomitante com as avaliações físicas para observar, então, o momento que meu aluno melhor responde dentro de um momento de controle desse meu planejamento, certo? Então é isso, gente. Hoje era isso que eu tinha passado para vocês, a questão do FatMax, como é que se eu posso utilizar, né? Se eu tenho como determinar. Então, eu não tenho como determinar essa FatMax do meu aluno, eu não consigo determinar ela, mas eu consigo então utilizar as taxas, as frequências cardíacas que aumentam a oxidação de gordura ao longo do exercício. Dia 5 de maio eu tenho a nossa nova live, então nos segue, @profa.cintiascheller para então acompanhar o conteúdo do dia 5 de maio. Toda primeira sexta de cada mês eu estou fazendo uma live ao vivo para então trazendo algum conteúdo sobre emagrecimento e exercício físico. Peço que você curta essa live, curta a gravação, compartilhe com os seus amigos, vá no meu canal do YouTube, ative o sininho aqui no Instagram que avisa quando eu estou ao vivo, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima live.